lembro só quanto tempo a gente ficou, se a gente marcou um horário, até porque, embora eu tenha participado de manhã, mas como é uma atividade que eu gosto, pode ser que eu me ceda no tempo, e eu também não quero atrapalhar ninguém, né? Imagina, eu estava falando com a Larissa antes que foi dia 18 de janeiro nossa atividade, né? E, então já passou aí um mês e meio, e a ideia é que a gente tenha aí até 2 horas de atividade, né? Acho que depois de 2 horas também começa a ficar cansativo. Mas nós também somos pesquisadores e pesquisadoras, com certeza não vamos cansar, não. Mas vamos tentar fazer essa atividade, Cris, das 2 às 4, eu acho que está muito bem, né? Acho que é um bom tempo, e eventualmente, né? Nós temos em um ano de pós-doutorado da Cris ainda pela frente, né? Começamos agora no finalzinho do ano passado, e eventualmente, se houver outra demanda de algum detalhamento maior, eu não vejo nenhum problema de talvez daqui uns 20, 30 dias de novo a gente marcar uma outra, se for necessário, né? Sabe, esse detalhamento que ele é importante, talvez a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso, a gente podia estar pensando, né? Mas agora, Cris, eu acho que você fica bem à vontade aí, a gente vai, né, prestando atenção e aprendendo contigo, fica bem à vontade. Obrigado, gurias, por terem vindo, vocês também, né? Eu acredito que vocês vão aprender muito também, assim como eu. Vamos aprender muito aí com a Cris hoje de tarde. Prof. Ivo, não abusa muito da minha co-orientadora. Tá bom, vamos poupar um pouquinho. É verdade, olha só, eu tô com a cabeça tão nessa função aí, tão preocupada, né, em tentar ajudar de alguma maneira, e a gente acaba esquecendo. Verdade, muito feliz com essa possibilidade junto com a Luana. Que bom. Bom, então, boa tarde ao professor nesse momento e a todas as meninas que aqui estão na sala. Eu, né, como da outra atividade, eu vou fazer um breve resgate daquilo que nós dialogamos, dia 18, até porque se passaram alguns dias e esse recorte temporal pode ter trazido alguma situação aí até de esquecimento, né? É importante recordar algo nesse sentido. E depois, então, vamos um pouco para a parte mais prática, né, de como eu tenho trabalhado as revisões. E aí eu trouxe aqui como exemplo o protocolo, como eu desenvolvo juntamente com o professor Samuel, que também é meu parceiro, né, nesse sentido das atividades de revisão, de pesquisa bibliográfica, como eu disse para vocês lá no dia 18, né, na minha tese eu assumi essa posição de compreender a revisão bibliográfica com uma pesquisa, e tentar desmistificar um pouco, ou seja, desvincular, essa é a palavra, daquela etapa do projeto de pesquisa, misturar aí, que ela é uma revisão de literatura, uma fundamentação teórica, ela pode ser, mas, acima disso, ela também é uma possibilidade, uma oportunidade de uma pesquisa, de uma realização de pesquisa, né, como uma pesquisa de campo, uma pesquisa em sites, né, da mesma maneira, e assim como qualquer outra que nós precisamos de delineamento metodológico para seguirmos. E aí, nesse contexto, naquela oportunidade do dia 18, que inclusive meu computador deu problema, né, eu estou com outro computador, eu dei o meu computador para o Samuel, mas o HD não foi recuperado, então não recuperei nenhum material, por isso que eu não encaminhei para vocês, tá? Eu estou tendo que construir tudo novamente, todas as minhas atividades, desde a coordenação do curso, as minhas atividades pós-doc, enfim, relembrar muitas questões, eu não consegui salvar nada. Estou com meu computador zerado novamente, enfim. Mas esse protocolo eu já tenho aqui, depois posso encaminhar para vocês. Bom, naquela oportunidade, nós dialogamos a respeito das diferenças das pesquisas bibliográficas. E, na minha percepção, né, nós entendemos que existem, sim, muitas divergências, inclusive, né, possibilidades, a partir da nossa pergunta de pesquisa, que ela vai nos guiar, nos orientar e dar o caminho que a gente vai seguir a partir do tipo de pesquisa bibliográfica que hoje temos. Aí eu falei da pesquisa bibliográfica bibliométrica, que normalmente ela é utilizada pelos profissionais bibliotecários para computar as bibliometrias, né, das revistas, dos artigos que foram inseridos naquele contexto, mas também podemos usar, sim, né, a bibliométrica para mensurar, quantificar a nossa produção. Temos, nesse contexto, a revisão narrativa,
que ela vem para trazer um escopo, eu não vou usar escopo para não confundir, né, uma abordagem maior para identificar aquilo que tem sido produzido a respeito de um determinado tema de pesquisa. Temos, nesse inteirinho, aí, nesse caminhar, nós inserimos também no nosso cotidiano, enquanto saúde, a revisão de escopo, né, e a revisão de escopo, ela vem também uma roupagem um pouco mais acurada do que a narrativa, porque ela traz elementos que são próprios da revisão sistemática, como o acrônimo desde a pergunta de pesquisa, e também uma organização que vai nos possibilitar e permitir a utilização de instrumentos próprios para ela, a partir do olhar de um determinado autor. Também temos a revisão integrativa, que temos vários autores dentro da possibilidade da saúde para utilizarmos, e aí seguir os caminhos, né, as etapas necessárias para esse percurso metodológico e atender a essa pergunta de pesquisa. E aí temos a revisão, a pesquisa, a própria sistemática da literatura, que na área da saúde seria considerado o nosso padrão ouro, especialmente quando ela consegue sinalizar uma meta-análise ou, se for de estudos qualitativos, uma metassíntese, né? E aí a meta-análise, ela pode ser de estudos quantitativos, pode ser de clínicos e ensaios clínicos randomizados, mas também pode ser de estudos observacionais. A gente sabe que hoje temos várias possibilidades e estudos sendo desenvolvidos nessa modalidade. Bom, só um resgate daquilo que nós dialogamos em janeiro, lá, 18 de janeiro, para que a gente possa chegar agora nesse momento e operacionalizar esse conhecimento dentro do que, eu vou dizer, eu e o Samuel denominamos, né, logicamente que protocolo, ele precisa passar por toda uma organização de validação, né, no que eu vou apresentar para vocês, ele não passou, é uma estrutura utilizada por mim e por ele, junto, inclusive, para auxiliar os acadêmicos, os quais orientamos, e também as assessorias que, eventualmente, realizamos, né, das revisões, e nos auxiliar nessa organização, porque o que acontece quando a gente se lança numa pesquisa bibliográfica, ou numa revisão que seja ela biométrica, de escopo, narrativa, integrativa, sistemática, e dentre tantas outras que possam surgir ou que existam, né, e que nesse momento, talvez por desconhecimento meu não as tenha citado, mas que a gente precisa identificar os caminhos que seguiremos a partir da nossa pergunta de pesquisa. Essa é uma das nossas maiores preocupações, eu digo, falo por mim, né, se eu vou citar o Samuel nesse sentido, porque nós temos discutido bastante esse contexto, junto com os acadêmicos, porque corriqueiramente eu recebia na minha sala da UFFS, e agora aqui as salas online, né, que nós temos, os acadêmicos chegam para nós, ou também, né, os próprios mestrandos, doutorandos, dos quais já fiz as assessorias por algum tempo, as consultorias, desculpas, por algum tempo, e, Cris, eu quero fazer uma revisão sistemática. Não, eu quero fazer a minha revisão, eu quero uma de escopo. Eu quero fazer narrativa. Não, eu não quero fazer nenhuma revisão dessas, eu quero fazer uma bibliométrica. E aí a pergunta que sempre nós lançamos é o retorno disso tudo, né? Tá, quer fazer, mas qual é a tua pergunta de pesquisa? Porque, assim como as nossas pesquisas de campo, quem delineia o objeto, o objetivo de pesquisa, e a metodologia é a pergunta, na pesquisa biográfica, nessas revisões, não é diferente. Para nós, a compreensão, quem faz o delineamento dela, e aí sim, a identificação do delineamento metodológico, é a pergunta. E para isso, nós organizamos, eu vou fechar meu áudio um pouquinho para eu mexer aqui e projetar para vocês, um protocolo, vou mostrar 2 protocolos para vocês. Um que eu tenho trabalhado junto com os acadêmicos aqui na UFFS, aqui parece que eu estou dentro da UFFS, estou na minha casa, aqui na UFFS, e um que nós trabalhamos normalmente, eu e o Samuel, em alguns minicursos que nós somos convidados a desenvolver para os profissionais, né, que já têm uma ideia um pouco melhor, mais acurada da pesquisa. Cabe destacar que uma situação importante para se lançar em quaisquer pesquisas bibliográficas, esse pesquisador que vai se lançar, ele precisa ter um conhecimento dos métodos de pesquisas existentes, das abordagens, né, quali, quanti, os métodos e as abordagens mistas, quali e quanti,
e os métodos, os caminhos que são imputados a cada uma dessas abordagens, né? Na qualitativa, pelo menos ter uma ideia do que é uma pesquisa etnográfica, do estudo de caso, de uma fenomenológica, de uma teoria fundamentada nos dados, nós entendermos essa dinamicidade desses métodos dentro da abordagem qualitativa. E assim não é diferente para os quantitativos, né? Por isso que eu tenho meu parceiro, digo Samuel, porque ele trabalha muito bem as abordagens, a abordagem quantitativa, né? Ali, os ensaios clínicos randomizados, os casos controles, longitudinais, transversais, nós precisamos saber compreender, ter uma leitura, né, uma ideia de como esses estudos funcionam, porque a ideia das pesquisas bibliográficas é compilar, sintetizar esse conhecimento dentro de um estudo para favorecer os profissionais, ao lerem o nosso trabalho, a utilizarem na prática clínica ou darem continuidade naquela informação. Essa pelo menos na área da saúde, um dos grandes achados das pesquisas bibliográficas, tanto que nasceu dessa organização, dessa necessidade, desse avanço aí tecnológico que nós tivemos, esse boom de estudos publicados, né, via internet, especialmente no Brasil, desde 1996, com a internet, né, que chegou para nós com uma maior velocidade, numa maior amplitude de conexão, nós podemos utilizar esses estudos ao nosso favor. Então, nós sabemos que, eu vou falar na área da enfermagem, que é da onde eu consigo dialogar melhor com vocês, nós temos muitos estudos publicados, mas quantos deles conseguem ser discutidos, dialogados, inseridos no nosso cotidiano clínico? Talvez nem todos, porque uma minoria, uns 10%, 15%, porque nós temos avançado, e as pesquisas biográficas vêm justamente nessa nuance de utilização desses estudos, né, não só da publicação em si, que ela é necessária, sim, para o avanço do conhecimento, mas também a gente tem chamado, aí entra o movimento muito da prática baseada em evidência, né, que é um conjunto de ações, que uma delas é a utilização desses estudos no nosso cotidiano clínico. E aí cada um pode pensar, né, no seu cotidiano de trabalho. E aí se organizaram esses tipos de pesquisa para facilitar essa síntese desses conhecimentos, tá? Vou fechar aqui para mostrar o protocolo para vocês, para poder mexer no meu computador aqui um pouquinho. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Sim, Cris, estamos vendo bem. Uhum. Tá. É que eu peço desculpa até pela demora, eu estou acostumada com outro sistema, e eu tenho bastante dificuldade, às vezes, com as modificações aqui com esse outro. Eu vou só abrir aqui, porque eu não estou enxergando ele, eu acho que eu não vou abrir aqui para mim, para conversar com vocês. Aí vocês vão me avisando se, até do som, se está tudo certinho, podem dialogar comigo à vontade. Só um pouquinho. Aqui. Vocês estão vendo, então, o protocolo que está escrito exercício prático de pesquisa bibliográfica, que tem ali um símbolo de um congresso de pesquisa? Exatamente, Cris. Então tá. Bom, Cris, se você fechar a setinha do Adobe no lado direito, o teu texto vai ficar maior, daí facilita mais a leitura para nós. Peraí. Deixa eu ver para não fechar um pouquinho. Isso, um pouquinho para o lado. Tem um triângulozinho lateral aqui no lado do texto, ó. Mais para a tua esquerda. Para minha esquerda. Isso, para baixo agora. Não, para baixo. Aqui. Isso aí. Tá. Perfeito. Algumas coisas eu tenho bastante dificuldade, embora eu trabalhe nas bases de dados, que eu quero mostrar isso para vocês agora de tarde, né?
mas essas situações, às vezes, não estou muito acostumada. Vamos lá. Então, aqui, eu quero mostrar para vocês, eu vou passar ele um pouco rápido, não se preocupe que eu posso enviar para vocês, a gente vai dialogando, o professor mesmo falou, podemos agendar outro encontro no final do mês e irmos dialogando sem problema em relação a essa situação. Vou passar ele primeiramente para vocês identificarem na íntegra. Esse foi um protocolo que nós elaboramos para um evento que realizamos um mini curso da área da saúde lá na UFPEL em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom, a gente sempre coloca, então, a pergunta de pesquisa. Por que a pergunta começa com a pergunta de pesquisa? Para identificar justamente os nossos acrônimos, caso formos utilizar as pesquisas bibliográficas que assim exijam. Aqui, naquela oportunidade, nós não tínhamos elaborado junto com a pesquisa de escopo, e agora já temos inserido nas nossas atividades, então vocês vão ver que tem a revisão narrativa, integrativa e as sistemáticas, e temos a de escopo, então. Lembrando que as narrativas, elas são livres para serem desenvolvidas, mas elas têm algumas nuances importantes que precisamos aprender a respeitar aí, para que a nossa produção seja valorada, como leitura dos artigos na íntegra, não só de resumos, como a ampliação de bases de dados, né, para que ela possa também ser bem estruturada. As revisões integrativas, precisamos compreender que dependemos de referenciais para a atividade dela. Deixa eu só ver se não é o meu computador. Não, tinha fechado aqui o WhatsApp, para não atrapalhar. Também precisamos, caso formos fazer revisões sistemáticas, nós podemos usar vários acrônimos, assim como na de escopo, né, que é o PCC, e aqui nós temos as sistemáticas, o PICO, PICOTE, PICOS, PIRO, PICO com CO minúsculo, assim como nas integrativas. Bom, realizada a nossa pergunta de pesquisa, da nossa pergunta de pesquisa, nós vamos retirar o tema ou assunto e a temática, porque a partir, eu pelo menos, claro, estou trazendo aqui para vocês, uma maneira de trabalhar a pesquisa bibliográfica. Não é a única, né? Existem várias outras possibilidades. Mas gostamos de organizar entre a pergunta de pesquisa e retirar o assunto, o tema, que é o amplo, e a temática. Um exemplo, né, de pesquisa, vou usar narrativa agora, por hora, o que tem sido produzido sobre a vacinação do coronavírus em crianças, né, ou em adolescentes. Aí nós podemos tirar o que é o tema, o amplo, né, que é a questão aí do coronavírus, né, toda essa organização maior. E a temática é aquilo que é restrito, a vacinação nas crianças ou nos adolescentes, né, como a gente queira organizar. E aí, caso a gente entenda que o nosso estudo atende a uma pergunta que nos dá um delineamento para uma pesquisa sistemática, ou até mesmo, se nós queremos identificar se já existem alguns estudos publicados de pesquisa da revisão sistemática na área do meu conhecimento, para a área da saúde, nós temos vários aqui sites que nós podemos entrar e analisar se já tem publicado ou está em andamento alguma pesquisa, alguma revisão. Quando eu fiz a minha da tese, e o Samuel também, nós acessamos esses sites, dentre tantos outros, para identificar se não tinha nada já em desenvolvimento a respeito do nosso tema, tá? E aí eu também preciso justificar, para que fazer essa revisão bibliográfica, porque essa pesquisa bibliográfica, porque ela nos dá bastante trabalho, exige uma organização do pesquisador, inclusive tendo um cronograma e um orçamento, ela vai depender, sim, de um recurso em relação à organização. Então, eu trago uma justificativa justamente porque nós temos que entender que quaisquer pesquisas bibliográficas, elas precisam apresentar, elas têm que ser reprodutíveis. Qualquer pessoa que leia, ela tem que sentar no computador e encontrar esses estudos da mesma maneira que eu fiz, dentro daquele período, daquele momento que eu lancei visibilidade para aqueles estudos. Aí eu também vou identificar o objetivo da pesquisa. Aqui, junto, né, trabalhando entre tema e temática, eu consigo já mensurar os descritores, que são palavras que são organizadas dentro de um sistema na área da saúde, que nós temos um site, que eu vou mostrar para vocês, onde estão os nossos descritores. E também temos os mesh terms, que são os descritores, vamos dizer assim,
em inglês, no idioma inglês, para facilitar também essa amplitude. E algumas bases de dados, como a Embase, também tem o Entry, que é um descritor próprio dele, para que possa usar na própria base de dados, tá? Isso a gente também vou mostrar para vocês. E aí, a partir da pergunta que a gente tem, né, que tipo de delineamento? Narrativa, integrativa, sistemática, de escopo? Então, a gente pode elaborar a partir dela. Por quê? Porque se determinado delineamento, ele vai me dar o autor correspondente para aquela determinada pergunta. E eu consigo, então, identificar que tipo de pesquisa vai melhor me elucidar aquele questionamento. Aí, a partir disso, eu também tenho que identificar os parâmetros de elegibilidade, que são os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Os de exclusão não podem jamais ser o contrário do de inclusão, porque daquele universo, daquela população que eu tenho que identificar aqueles que eu vou valorar e fazer a análise deles. Então, não necessariamente, eu não vou colocar, os critérios de inclusão são artigos na temática, no idioma inglês, português ou espanhol. E os critérios de exclusão, todos os demais, menos o inglês, o espanhol e português. Não, eu tenho que trazer elementos que me deem sustentação para identificar que aquilo sim é um critério de exclusão. Um grande critério de exclusão são as teses, dissertações, que a gente pode excluir, porque caso deixemos, precisamos ler na íntegra. E talvez o ideal é fazer a leitura do artigo daquele material, até pelo próprio tempo. Precisamos organizar o tempo, porque a pesquisa bibliográfica vai demandar um início, meio e fim. E para isso temos que prever essa estrutura dentro do protocolo. Os testes de relevância, né, as pesquisas de revisão sistemática, elas normalmente têm testes já prontos, assim como a própria de escopo, né, tem os autores que nos dão esses testes apropriados para desenvolvermos. As bases de dados que eu tenho que elencar, e aí hoje nós trabalhamos com uma média de 5 bases de dados para quaisquer pesquisas bibliográficas, sempre uma que seja latino-americana, uma da temática, pelo menos 2 bases de dados, um pouco mais internacionais, a gente precisa ter esses elementos, e aí sempre vem uma pergunta para mim, tá, Cris, mas eu quero fazer um estudo de âmbito nacional, eu preciso incluir base de dados internacional? Sim, vou dar um exemplo, né, eu trabalho com o conceito de vulnerabilidade, trabalhei, né, por muito tempo, desde a minha bolsa de pesquisa, iniciação científica, eu estudo vulnerabilidade. E na oportunidade, o referencial que eu estudo de vulnerabilidade, inclusive ele nem publicava muito no Brasil, ele só publicava em revistas internacionais. E aí, se eu fosse analisar, e ele é nacional, né, ele tem um referencial nacional, ele me dá essa estrutura de uma amplitude nossa, né, do país, mas a publicação que eu tenho dele eu só vou encontrar nas revistas internacionais, porque ele quer os fatores de impacto, né, ele é um pesquisador renomado, então ele vai investir nessa publicação. Então, não é justificativa, a limitação do idioma e da base de dados é do pesquisador, mas não pode interferir na minha revisão, tá? Busca em fontes de dados não publicados, em andamento na literatura cinzenta. Eu posso incluir, sim, né, manuais, guidelines, resumos de congressos, teses, dissertações, livros. Posso, só que eu tenho que lembrar que eu vou precisar fazer uma leitura muito acurada desses materiais e talvez o tempo que eu tenho para desenvolver não seja, não tenha viabilidade. Então, eu posso excluir nesse momento e ficar com os artigos publicados desses materiais aqui, né, que eu mencionei. Extrato das evidências, ou seja, a coleta dos dados. Tem alguns autores que, como as pesquisas sistemáticas, de escopo, alguns narrativas, as integrativas, já têm instrumentos apropriados para coletar esses dados. A partir da pergunta, eu vejo qual autor utilizar, qual delineamento, e ele já me dá esses instrumentos próprios de produção de dados, de extração desses dados. Eu não preciso inventar, eu posso utilizá-los, citando-os, né, corretamente, sem problema algum. E aqui eu também preciso avaliar esses estudos, né, a partir, conforme os seus vieses. Por que eu falei que nós precisamos ter uma ideia do que são os delineamentos, qualitativo, quant, os seus métodos? Porque aqui, a análise de vieses, a maioria dos instrumentos que nós temos hoje,
eles vão vir nessa organização. Eu tenho que entender, se eu for trabalhar com estudos quantitativos, clínico randomizados, eu tenho que entender o método clínico randomizado, porque a ideia não é criticar os estudos, a ideia é identificar esses potenciais, as potenciais evidências para a utilização desses estudos. Só que, para isso, nós também temos que ter o olhar bem crítico quanto à possibilidade de vieses nos próprios estudos. Eu vou dar um exemplo, eu trabalho com estudos qualitativos. Os qualitativos na enfermagem são 90% dos nossos estudos, se não um pouco mais publicados. Mas se vocês lerem, parece que eles têm muitos vieses, porque não dão as diretrizes, especialmente do método, de como chegaram naqueles resultados. E nós precisamos ter, né, toda essa organização muito bem discriminada no estudo para poder utilizá-lo como uma evidência concreta e robusta, independente do delineamento que eu vou utilizar. E como será a análise? Aqui também tem uma situação que precisa ser dialogada. A análise dos estudos, normalmente os estudos de pesquisa bibliográfica, de revisão, eles são majoritariamente descritivos. Nós descrevemos uma situação do conhecimento, né, um extrato daquele conhecimento, mas aí eu também posso ter, sim, né, estudos de pesquisa bibliográfica quantitativo e qualitativo. Mas quem é que organiza isso? É o meu tópico da análise dos dados. Eu vou utilizar elementos que sustentam ele ser um estudo qualitativo, mesmo sendo uma pesquisa bibliográfica ou quantitativo, ou apenas eu fiz uma descrição, uma análise mais descritiva desses estudos. E aí, o que eu tenho visto hoje, quando analiso os estudos, né, que recebo os artigos para avaliar, é que normalmente as pessoas dizem, um estudo qualitativo de revisão narrativa, mas aí eu vou olhar a análise que foi utilizada, foi apenas uma análise descritiva. Ele não deixou de ser narrativo, mas a análise ela é descritiva, ela não é qualitativa, tá? E aqui o nível força, evidência, o grau de recomendação, ele é importante dependendo do delineamento, ou qual tipo de pesquisa bibliográfica eu vou usar. Eu também tenho que prever como que eu vou apresentar esses resultados, porque dependendo do tipo de pesquisa bibliográfica, ela vai exigir uma maneira de apresentação. Então, eu preciso ter um autor que lance luz nesse meu protocolo e diga, esse aqui, a partir da pergunta de pesquisa, é o estudo de revisão narrativa, ou é integrativa, ou de escopo, ou é sistemática. Se é narrativa, qual autor narrativo eu vou usar? Se é integrativo, qual autor eu vou utilizar para organizar meu estudo? Se é sistemático, eu vou usar qual instituição, qual organização para seguir, guiar o meu estudo, e assim, é de escopo, tá? Também, aqui a gente dá algumas situações que o pessoal sempre questiona, né, que eu mencionei para vocês, aqui da nossa área especificamente, atentar para quando a gente especifica muitos descritores ou a nossa pergunta, e colocar a enfermagem na pergunta, não utilizar nenhuma base de dados específica da área, né? Não acrescentar enfermagem na pergunta e selecionar bases de dados específicas da área, que são viés que nós precisamos cuidar. E utilizar artigos apenas do idioma português, porque o estudo é nacional. Isso é um viés enorme que nós temos. E utilizar bases de dados muito afins, como o BDENF, a DOLEC, LILACS, elas são muito próximas. E achar que já porque eu tenho 3 bases de dados, meu estudo, então, pode ser publicado. Talvez não, porque essas 3 bases, elas são muito próximas, e não nos dão a dimensão, a amplitude que aqueles dados precisam, né, aquela evidência para que a gente possa buscá-lo. Bom, só parar aqui um pouquinho, eu quero ver um pouco vocês. Eu apresentei um pouco do protocolo, tá? Eu sei que falei um pouco rápido, acho, ali, mas eu vou encaminhar para vocês. E agora eu vou fazer um exercício prático na internet mesmo. Eu quero mostrar os descritores, quero mostrar, entrar na Cielo, na Lilacs, na Medline, nas bases de dados, tentar entrar no portal CAPES também, para que a gente possa... Eu fiz um curso esses tempos e o pessoal disse o portal CAPES. Eu disse, não, ele é nacional, é CAPES mesmo, né? Não é Lattes também, é Lattes, né? Que eu trabalho muito com o currículo Lattes também, faço bastante assessoria, consultorias, né? Do currículo da mesma maneira, até porque estou mais acostumada, ambientada, mas é nacional mesmo, nós não precisamos ter medo de falar, de mencionar.
mas para descontrair um pouco, né, que trago algumas situações aí de vivências de alguns momentos, de alguns cursos. Bom, o que eu apresentei, deixa eu só mostrar o outro protocolo que eu esqueci, só um momentinho, fechar. Aproveitar para dar umas boas-vindas para a Mayra, que chegou aí com a gente também. Bem-vinda, Mayra. Oi, pessoal, boa tarde. Desculpa o atraso, Prof. Ivo, me Não, perdoe. eu já fiz a chamada, vai ficar com falta. Ai, droga, depois eu vou mandar uma maçã lá na tua casa para ver se recupero essa falta, então. Tá bom, bem-vinda. O Ivani também chegou aí depois, logo que a Cris começou a falar. Sejam bem-vindos todos, todas. Agora escutei, então, boa tarde a professora Mayra, o professor Ivani, então, estão na sala. Eu não sei se vocês estão enxergando esse outro protocolo, ele está com o ano de 2014, porque foi o que eu consegui resgatar nos meus e-mails, tá? Porque eu perdi todo o meu HD, enfim, já contei para vocês. Então, Sim, foi o que eu vendo. tinha, era o que eu tinha, vou ter que atualizá-lo. Esse aqui é de uma atividade que eu desenvolvo e desenvolvia nas aulas de pesquisa da UFFS, do qual eu ministrava. Também um protocolo muito próximo daquele que eu mostrei para vocês. É um pouco menos denso, porque nesse momento, com os estudantes, já muda um pouco o termo, ao invés de chamar de parâmetros de elegibilidade, já digo critério de inclusão e exclusão, trabalho algumas situações de base de dados. Aqui, para eles, como é um ensaio, eu libero que sejam 3 bases apenas, né, dentro da sala de aula. A coleta dos dados eu não chamo, né, dos elementos necessários da pesquisa biográfica para que eles possam entender um pouco melhor essa organização. Também não espero que eles, da graduação, tenham compreensão das diferenças aí dos delineamentos de pesquisa, né, com o know-how necessário, e dos métodos, e eu sempre digo, né, a necessidade de termos pelo menos 2 pessoas trabalhando junto, ou 3, nas pesquisas bibliográficas. E aqui, ele é um pouco mais enxuto, né, também vou disponibilizar para vocês ele. Os que eu tinha feito agora, para o ano passado, de 2020, ele vai na mesma organização, só que ali eu já previ um pouco da pesquisa de escopo, um pouco de uma melhorada, mas vou tentar organizar para mandar para vocês também. Vou parar essa apresentação para a gente entrar, então, na parte um pouco mais prática daquilo que eu gostaria de trabalhar com vocês e discutir da realidade, né, hoje à tarde. Você seguir meio à vontade para a gente é um diálogo. Eu sei que eu gosto de falar bastante, acredito que como qualquer professora aí, mas fiquem aí abertos a abrir o áudio, olha, Cris, não, né, quero perguntar a partir disso, tal situação, momento para a gente poder dialogar, tá? Não sintam-se envergonhados. Bom, vou abrir aqui uma tela que eu quero mostrar para vocês, para que a gente possa, então, iniciar, nós temos uma pergunta, né, de pesquisa. Eu disse para vocês ali, fiz até uma do coronavírus hoje pelas vacinas, né? Mas nós podemos pegar uma pergunta de vocês mesmos, não sei se alguém gostaria de propor algo para que a gente possa ir trabalhando a partir dela, e eu poder entrar, que seja um pouquinho voltado nesse momento para a área da saúde, para que eu possa só para o raciocínio ser um pouco mais rápido, não que eu não trabalhe com outras áreas, nós trabalhamos, mas para auxiliar só na organização. Então, deixo aberto, se alguém quiser sugerir algum questionamento aí, de pergunta de pesquisa, de uma revisão, para que a gente possa, ou não é revisão, e a gente organizá-la para ser uma revisão, e a gente ir trabalhando um pouco aí, eu abrindo as bases de dados para vocês. Aproveitar a consultoria grátis aí, né, Cris? Todo mundo quer falar Sempre agora. foi, professor. Nunca foi cobrado. Sempre foi. E sempre vai ser aí, enquanto não tiver a possibilidade, né? Que ótimo. Não sei se alguém quer me dar uma sugestão de algum tema específico. Podem me dizer seus temas de tese, dissertações, que eu posso elaborar uma para nós, então.
vou ficar vamos lá, pessoal. com vergonha, Karina, agora... eu faço. Já que ninguém vai usar a consultoria, assim, se alguém tiver... Eu tenho uma dupla que está começando a escrita agora do artigo, e elas vão trabalhar, Cris, com memória em idosos, tipo, a relação, assim, o que a enfermagem pode contribuir na estimulação da memória em idosos, né? Então, não sei mas se caso alguém tiver outro tema, por favor, também, né, podem sugerir, só porque como todo mundo ficou quietinho, eu lembrei delas, assim, me cutucando que elas vão fazer uma revisão integrativa sobre. Ó, a professora Mayra, inclusive, já nos deu o delineamento aí para conduzir, então não preciso nem raciocinar, eu já ia propor uma narrativa, mas já tem até delineamento à pesquisa, então vamos partir dessa. Eu peguei aqui só os temas, tá? Então, vou tentar elaborar uma integrativa a respeito. Vamos pensar no... Sabe qual referencial, professora, vocês já estão utilizando? Se já tem referencial, ou posso falar qualquer um daqueles que eu tenho trabalhado? Pode abrir conforme tem se trabalhado. Bom, para ser uma revisão integrativa, né, uma pesquisa bibliográfica integrativa, as pesquisas bibliográficas nesse delineamento, elas precisam nos dar um retorno mais clínico, né, eles têm que, no final, lá nas conclusões, e aí a gente pode chamar de conclusão, eu tenho que dizer, a partir desses achados, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer no meu cotidiano clínico. Já as narrativas, elas não têm essa organização, elas podem nos dar, bom, construção do conhecimento e pode ser uma consideração final, não preciso concluí-la. As integrativas, dependendo do autor que eu possa usar, e aqui talvez vou dar uma nuance, tem duas possibilidades aí, né, de trabalhar com evidência bruta e usar a professora Galvão, que trabalha com evidências, ou usar próprio Ganon e Etmori Knauf, que trabalha muito uma outra organização mais conceitual dela, mas eu preciso dizer, bom, depois eu analisar todos esses estudos, o que a enfermagem, como a enfermagem, então, tem trabalhado na estimulação da memória nos idosos, como a enfermagem desenvolve o seu cuidado clínico na estimulação da memória em idosos. Pode ser uma pergunta de pesquisa integrativa. Olhem que eu já voltei para o cuidado específico, eu voltei para uma atenção clínica da nossa área. Mas aqui a gente pode pensar, né, se o professor Ivan da Educação, o professor Ivane, trazer uma situação específica da área deles. Né, o que a estimulação, vamos supor, como educador, desenvolve a estimulação de crianças, eu trabalho muito no curso da pedagogia, orientando TCC, então sempre vem algo, e a pediatria é minha área, né, então vocês vão ver sempre trazendo algo da criança e do adolescente. Como a enfermagem, então, desenvolve o cuidado nessa estimulação da memória em idosos, podemos colocar hospitalizados em casas, eu esqueci o nome, que é ILP, que é internações de longa permanência, não trabalho muito com idosos, vocês vão me guiando, tá? Talvez eu fale uma situação equivocada, mas é por não trabalhar, não é minha área. Ou aquele idoso que que é atendido na atenção primária em saúde, nós precisamos trazer sempre para as pesquisas integrativas, tentar mostrar esse cenário. E aí, dependendo do referencial que eu for usar, se eu for utilizar a professora Galvão, que nos dá uma ideia integrativa, é ideal que eu use um acrônimo, né, que é o PICO, população, intervenção, comparação e resultado. Eu preciso montar isso. Mas, nesse momento, vamos pegar uma mais ampla, que é Ganon, Etmori Knauf, nesse sentido, para nos trazer, para eu trabalhar com vocês um pouco a amplitude das pesquisas. Bom, com essa pergunta de pesquisa, eu tenho, qual é o meu tema? É saúde do idoso. Qual é a minha temática, que é o específico? É a estimulação da memória desse idoso, né? Posso dizer que seria o cuidado da enfermagem para esse idoso, meu tema maior? Posso. Mas também posso valorar e especificar, no caso, a saúde do idoso nesse contexto. Por que eu estou falando em tema e temática? Porque agora eu vou ter que me lançar nos descritores em saúde. Eu preciso... O que são os descritores? Eu preciso ter palavras-chave para eu jogar nas bases de dados, que é isso que eu vou mostrar para vocês.
eu tenho que saber dar o comando para a base de dados. Eu não posso descrever tudo nessa base de dados, porque talvez eu esteja dando uma informação diferente, e aí talvez não venha nem o nosso estudo, não tenha estudos a respeito, e a gente fica com aquela falsa sensação que nós estamos produzindo algo novo, e não, às vezes é uma organização nossa da pesquisa que precisa ser bem definida em relação a isso. Eu tendo de posse o tema é temática, então, né, saúde do idoso, estimulação da memória, eu vou abrir aqui os escritores em saúde, só um pouquinho. Vocês estão enxergando aqui, acho que está abrindo a minha tela? Sim. Sim, Cris, tudo certo. Eu vou clicando aqui, vocês vão me avisando, tá? Bom, os descritores em saúde, então, são palavras que foram organizadas aqui, para que a gente possa buscar esses descritores e aliar a nossa pergunta de pesquisa, ao nosso estudo, para buscar os estudos que se adequam ao que a gente se propõe. Aí nós temos aqui qualquer termo, termo exato, eu sugiro colocar termo exato, quando a gente tem certeza, né, eu quero só confirmar se o termo existe ou não. O ID, que é a identificação do descritor, o código hierárquico e qualquer qualificador, tá? E aí eu vou colocar aqui, vamos colocar nesse primeiro momento, vamos colocar saúde do idoso. Vamos buscar. Bom, ele apareceu 5 resultados. E aí a gente precisa ler, identificar, né, ver os detalhes que diz aqui. Assistência integral à saúde contemplaria, eu preciso ler, né, nota, o que ele vai dizer? Provisão de todo tipo de assistência individualizada à saúde para diagnóstico, tratamento, acompanhamento e reabilitação de pacientes. Não nos traz nada específico da saúde do idoso. Política de saúde tem um específico, então, de saúde do idoso, então vamos ver. Ele contempla, refere-se à saúde e bem-estar das pessoas em idade avançada e à prestação de cuidados de saúde adaptados aos problemas especiais dessas pessoas. A saúde na terceira idade depende, sobretudo, dos cuidados no passado. Então, aqui eu posso utilizar, esse pode ser um descritor nosso. Aí ele vai nos dar aqui, posso entrar conceito preferido, estrutura hierárquica, né, da onde ele tem, que tem outras possibilidades de utilização, né, posso estar mexendo e analisando essa estrutura. Um dos nossos escritores pode ser, sim, saúde do idoso. E vamos identificar agora, eu tenho que ler sempre o que diz aquele descritor, o que ele se refere. Vou dar um exemplo para mim, saúde do adolescente e saúde do jovem. Ele tem distinções, tá? Porque talvez as pessoas, porque nós temos faixas etárias, marcos etários bem importantes, então a gente precisa sempre fazer essa leitura e essa análise. Bom, uma outra situação que a gente tem ali da temática da professora Mayra é a estimulação da memória. Vamos ver se tem algo em relação a isso. Vamos voltar aqui, não quero sair. Vou usar qualquer termo novamente, vamos colocar estimulação. Também nós podemos colocar só as primeiras palavras para identificar o que vem, tá? Aqui, estimulação de linfócitos, ativação linfocitária, capacitação, estimulação acústica, espinhal, nervo vago, a gente pode fazer toda uma análise para identificar o que vem. Para nós não perder muito tempo aqui, é importante que a gente faça. Vamos ver se existe. Não, não tem. Então, vamos ver algo que tem relacionado à memória. Ou, aí, aqui... Isso, Cris, eu ia te dizer, será que a palavra memória, ela é muito ampla? Se fosse usar nesse sentido? Isso eu ia te perguntar agora.
Deixa eu só parar aqui, que eu gosto de falar, parece que olhando para vocês. Pode ser ou pode não ser, a gente pode fazer os testes. Essa parte que eu chamo, que é nós chamamos de estratégia de busca, é a parte mais demorada, porque justamente é todo esse diálogo, professor, que nós precisamos realizar. Nós precisamos, é importante ter esses professores expertise na área, vamos supor, a professora Mayra, que é do idoso, tem um outro professor que também tem esse know-how, para poder discutir, porque, olha só, não sou do idoso, o que eu sugeriria? Colocar a saúde do idoso e cuidado da enfermagem como descritor, e procurar dentro desses cuidados se tem algo relacionado a isso. Então, mas isso eu não sou expertise na área, talvez alguém que seja expertise nessa área possa dizer, não, olha, Cris, eu acho melhor incluir, para não deixar muito ampla, trazer memória um pouco, não daí como descritor, mas como palavra, porque tem estudos que venham nesse contexto. Eu dou sempre o exemplo da minha dissertação. Eu trabalhei na minha dissertação com revelação do diagnóstico do adolescente que vive com HIV/AIDS, né? Eu escutei esses adolescentes sobre esse processo deles. E quando eu fiz a minha pesquisa bibliográfica sobre revelação diagnóstica, o descritor revelação diagnóstica não existe, existe revelação da verdade. Eu descobri fazendo todo esse processo, conversando com a minha orientadora, dialogando, vamos procurando, né, identificando os escritores que tinham, e vendo nos estudos. O que eu gosto de fazer, primeiro, quando eu me lanço a uma pesquisa bibliográfica, sempre para os estudantes, né, eu peço para eles irem no Google acadêmico, no Google, lançando aleatoriamente, aquele tópico que eles querem trabalhar, e ver se vem algum artigo naquele tema, naquela linha, e identificar quais são os descritores, eles fazem uma lista de descritores que as pessoas usam com aqueles temas, para facilitar na hora de nós chegarmos nessa situação da estratégia de busca, porque ela é difícil, e se a gente faz, não é fácil. Eu não oriento que isso seja feito sozinho, eu oriento sempre, né, isso é a maneira de eu trabalhar, tanto o Samuel, a gente sempre orienta que seja realizado pelo menos com o orientador, junto com o orientado, ou com as duas pessoas que vão conduzir a revisão, porque é um momento bem delicado, é aqui que a gente identifica, inclusive, as fragilidades conceituais do tema, é aqui que a gente identifica possíveis outras revisões para identificar aquela, não tem esse descritor, vamos ter que usar palavras. Eu posso usar na mesma estratégia de busca palavras e descritores? Posso. Desde que eu descreva isso no método, não tem problema nenhum. Inclusive, na minha própria tese, foi usado assim, porque eu não tinha descritor suficiente, né? Eu precisei usar palavras nesse contexto. Então, isso que o professor Ivo traz, esse questionamento, ele precisa ser valorado colaborativamente. Ele não pode ser uma situação... Por quê? Porque o pesquisador vai assumir uma posição bastante delicada. E quando ele diz que não tem determinado assunto na literatura, ele precisa provar que não tem. Aí ele precisa dizer que ele esgotou todas as possibilidades daquela situação que não existe. E às vezes, na maioria das vezes, alguma produção existe. E aí aqui nós não estamos valorando a quantidade, porque um artigo pode me trazer toda a amplitude que eu preciso, e 10 artigos, 50, me dá uma fatia apenas do conhecimento, sendo que aquele um poderia me favorecer mais. Bom, eu vou avançar um pouco aqui, eu sei que vocês vão ficar com algumas dúvidas, e não tem problema, como eu disse, a gente pode marcar outros encontros, e podemos ir dialogando. Não, desculpa, achei que eu tinha colocado no silencioso de novo, é que ele toca no meu computador também. Nós podemos ir dialogando. Bom, nessa nossa organização, eu vou ficar com saúde do idoso, e vou colocar aqui, só para a gente avançar, um outro descritor, porque eu quero chegar nas bases de dados com vocês. Ó, eu coloquei cuidado da enfermagem, mas sem cuidado da enfermagem ou idoso hospitalizado. Caso nossa pergunta tivesse idoso hospitalizado, nós poderíamos usar. Acho que eu não apresentei para vocês, né? Desculpa, só um pouquinho. Agora que eu vi. Acho que agora tá? Vocês conseguem enxergar?
Aqui apareceu, né, idoso, cuidado de enfermagem do idoso hospitalizado, cuidados de enfermagem, esses plurais, esses singulares precisam ser atentados. Bom, nesse momento, para facilitar a busca, eu vou deixar só como um exercício que a gente fique, então, com saúde do idoso e cuidados de enfermagem, só para mostrar para vocês que eu quero entrar lá na Lilacs, um exemplo, lá no Cielo, onde que nós entramos para ver essa organização, tá? E bom, da pergunta da professora Mayra, né, nós vamos ficar, então, com esses 2 escritores por hora. Vamos que ele contemple a nossa necessidade, tá? Esses 2 contemplam por hora. Professora, Cris, mas eu tenho que colocar dentro do acrônimo, porque eu vou usar o PICO. Então, nós vamos colocar a população, né, idoso, a intervenção vai ser o cuidado da enfermagem, a comparação cuidar da enfermagem com estimulação e daqueles que não estimulam, a gente pode pegar ou algo específico dessa estimulação, e o O que é o resultado, o que a gente espera disso, que os enfermeiros estimulam a memória desses idosos hospitalizados, vamos dizer, né, que nossa pergunta tivesse hospitalizados. Então, nós podemos organizar assim. Bom, depois desses escritores, dessa estrutura, nós vamos, então, para as nossas bases de dados. Vou pegar aqui na nossa área, uma das bases de dados que a gente mais usa é a Lilacs. Vocês estão enxergando eu ir mudando aqui eu já estou na base da Lilacs. Sim, Cris, estamos vendo. Bom, se você falar alguma coisa que vocês não estão vendo, é porque daí eu tenho que voltar. E aí a Lilacs, ela é nos apresentada, né, a literatura latino-americana do Caribe em ciências de saúde. Nós temos Não, deixa eu voltar aqui para vocês, eu quero mostrar antes essa aqui. Nós temos o portal regional da BVS, desculpa, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, tá? Isso que eu queria mostrar antes para vocês. Essa biblioteca, ela contempla algumas bases de dados, dentre elas a própria Lilacs, tá? Que é uma biblioteca latino-americana. Sempre que eu já quero mostrar para vocês, quando eu quero atualizar vamos supor, quero ver o que tem aí de conhecimento novo sobre saúde da criança, saúde do adolescente. Normalmente eu venho na BVS ou no Cielo, no formulário integrado, que é esse aqui, e coloco saúde da criança. E vejo aqui o que tem produzido sobre, aqui na lateral ele me dá as bases de dados, quanto tem desse tema, no caso que eu coloquei, desse assunto aqui, ele me dá quantos são ensaios clínicos, estudos de prevalência, os idiomas, ele me dá várias informações importantes. Assim como, deixa eu colocar aqui, o próprio Cielo. O Cielo também, no portal integrado aqui, eu posso procurar alguma situação que eu queira mais ampla, ó, tem estudos já para 2022, né, volume 40 aqui de saúde da criança, 2021, ele me dá os estudos atuais, tem pelo menos aí 3.655 estudos, aqui ele me dá também quantos são do Brasil, quais são as revistas, posso vir aqui marcar e aplicar, ele vai me dar essa viabilidade. Mas para as pesquisas biográficas, isso é uma opinião minha e do Samuel, daí eu sei que tem divergência entre as próprias bibliotecárias, nós não utilizamos esses integrados, nós vamos direto nas bases de dados. E aí, vamos que ali no nosso protocolo, a pergunta da professora Mayra, né, como é da área da saúde, obrigatoriamente vai ter que ter a base de dados Lilacs, né? E aí, a Lilacs, todas as bases que eu vou mostrar aqui na Lilacs, a gente precisa entender as bases de dados para não incorrer em erros futuros de dar o comando equivocadamente. E assim eu vou mostrar na Cielo também. A Cielo, já vou adiantar, ela não é considerada uma base de dados, ela é uma biblioteca virtual. Dentro da Cielo tem uma base de dados, um pouco rudimentar, mas tem, tá? Então, a ideia é nós não usar esse integrado da Cielo para procurar, embora aqui, ó, tenha pesquisa avançada, ela já entra aqui na base de dados agora, mas quero mostrar dentro ali mesmo da Cielo para vocês verem a base, o que eu estou dizendo que ela é, uma biblioteca, e a mesma coisa a Lilacs. Então, vamos voltar lá da BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, portal regional, e nós vamos em busca, podemos ir em busca avançada, fazer aqui podemos, mas vamos procurar aqui a Lilacs, que uma das bases de dados
Vocês estão enxergando a Lilacs? Eu acho que eu cliquei em outra barrinha aqui. Ah, não está aparecendo a Lilacs como antes, Cris. Está aparecendo só... Ah, é que eu cliquei numa outra aqui. na outra aba. Talvez você está mostrando outra aba. E agora? Não? Agora, sobe um pouquinho, deixa eu ver. Não, para mim não mudou. Está Tá, na BVS ainda. Tá. Vocês podem entrar pela BVS na Lilacs, eu só vou clicar aqui para poder mostrar para vocês. Tá. Vocês vão em a pesquisa avançada, e ela abre esse documento que abriu, essa organização, isso é uma organização de base de dados, tá? Que tem as caixas de texto ali, e vocês vão ver como o Cielo abre, a própria BVS, ela não abre específica como uma base de dados em si, ela abre uma possibilidade de procurar em toda a estrutura deles que eles têm, tá? E nós estamos, então, entrando direto nas bases de dados. E o ideal, né, nós trabalhamos dessa maneira, né, tem outros pesquisadores que já entendem que pode usar a base integrada, e o ideal sempre é trabalhar direto nas bases de dados, tá? Cris, eu acho que não apareceu para nós quando você clicou em pesquisa avançada, permaneceu na mesma aba. Ah, tá, então só um momentinho. Eu acho que quando está abrindo uma aba nova para você, não está aparecendo aqui para nós. Tá, então acho que eu vou fazer apresentando, vou parar aqui, vou mostrar a aba nova para vocês. Você clica em apresentar agora a tela inteira? Como assim, professor? Quando você vai em apresentar agora para mostrar a tela, você clica em tela inteira? Apresentar a tela inteira ou uma janela? Boa pergunta. Espera aí que eu vou parar. No limite tem 3 possibilidades. Tá, que eu chamei aqui os universitários para me ajudar. Se você apresentar a tela inteira, sempre quando você trocar, ele vai mostrar a troca. Se você apresentar uma janela, ele vai fixar naquela janela que você está apresentando, por isso. Parece isso, Samuel, não se acanha. Opa! Eu não estou escutando só a Cris, tá? Eu disse, aparece aí, não te acanha. Bem-vindo. Tranquilo, vocês estão tudo bem aí? Tudo certo. Então tá, vou deixar a Cris comandar aqui. Então tá bom, obrigado, cara. Até. Obrigado, professor, também. Aqui agradeço a Samuel que me ajudou a colocar aqui direitinho. Então, acho que agora vai facilitar. Deixa eu ver, vocês conseguem ver agora a pesquisa? Agora sim. Perfeito. Só de tela em tela. Tá. Bom, então aqui na Lilacs, né, ela é uma base de dados, olha só. Então, nós vimos lá que nós vamos usar descritores de saúde. Bom, a Lilacs, deixa eu vir aqui agora. A Lilacs, ela trabalha, vou voltar para cá, com operadores booleanos. São palavrinhas que fazem as ligações entre um tema e outro, uma palavra e outra, um descritor e outro. O END significa E, então ele faz, eu tenho saúde do idoso, vamos supor, e cuidados de enfermagem, eu vou pegar a interseção desses dois. O OR significa ou, quando eu uso o OR, ou eu pego saúde do idoso, ou cuidados de enfermagem, e o EndNote, normalmente, é para aquela situação que, eu vou dar um exemplo, eu trabalho com HIV, eu só quero estudos de HIV, eu não quero de AIDS, eu só quero estudos de diabetes, não quero de hipertensão, só quero estudos de criança, não quero adolescentes, tá? Só quero estudos de idosos hospitalizados, não quero de atenção primária. Então, eu posso trazer essa estrutura aqui. Eu sempre gosto, ali no meu formulário, no meu protocolo, eu desenho, até eu ia trazer aqui para vocês, eu acabei esquecendo. Eu sempre faço círculos e coloco e organizo. Então, aqui, é uma organização mental minha, na primeira barra de rolagem, eu coloco, então, o primeiro descritor, um exemplo, que é saúde do idoso. Então, eu coloco aqui saúde do idoso. E ele tem saúde do idoso. Eu clico em cima, adicionar, e ele coloca para a base de dados. Eu sei que eu fiz um movimento mais rápido, mas eu queria mostrar para vocês. Olha só, eu vou na barra de rolagem, escolho descritor de assunto, que foi aquilo que eu delimitei, vou em índice, escrevo saúde do idoso, mostrar índice,
E aí, aqui, a base de dados me dá os descritores que tem nela. E olha só, saúde sem o acento do idoso, clico em cima e adiciono. E ela para aqui, tá? Eu já tinha adicionado, então só vou limpar aqui para vocês verem. Com as aspas. As aspas também significam uma maneira da base organizar a procura dela. Estou dizendo que eu quero saúde do idoso, tudo junto, tá? Eu não estou dizendo que eu quero só saúde, todo separadinho. Eu dei o comando como que eu quero. Essa saúde do idoso, ele entende como uma palavra única, ele está entre aspas, tá? Bom, aí eu também, vamos que nós queremos aqui, organizamos, nós queremos saúde do idoso e cuidados da enfermagem, a interseção dessas duas situações. Então, eu vou usar o operador booleano AND, posso ir para barra abaixo. Clico aqui, descritor de assunto, e vamos aqui, cuidados de enfermagem. Tem cuidados de enfermagem, adicionar, ele veio para cá. Vamos, todos conseguiram acompanhar o movimento que eu fiz? Bom, Sim. vocês vão me avisar se eu estiver indo muito rápido, eu vou pesquisar. Só para vocês verem. Vem 118 estudos. Vamos que a questão da memória, a estimulação, a gente não tenha conseguido nem com palavras. Aí o ideal é que o pesquisador se lance nesses 118 estudos e procure se tem algo ali relacionado a isso, e vá garimpando esses estudos. Bom, isso é só uma ideia para mostrar para vocês. Aí tem uma situação, dentro da base, deixa eu aumentar aqui para facilitar, tem várias possibilidades. Eu venho, lá no nosso protocolo, nós colocamos o seguinte como um parâmetro de elegibilidade, como uma teste de relevância, desculpa. Primeiro é ler o título e resumo. E esses títulos e resumos têm que ser do tema, logicamente, em inglês, português ou espanhol, porque se eu coloco o E, eu tenho que ler tudo em inglês, português e espanhol, tenho que ler nos 3 idiomas. Quando eu coloco inglês, português ou espanhol, leio ou em português, ou em inglês, ou em espanhol, tá? Aí eu coloquei lá que eu quero inglês, português ou espanhol, quero um recorte temporal dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. É importante que eu justifique, quando possível, meu recorte temporal. Por que dos últimos 10 anos? Tem alguma política, pode ser nacional, que use aquele tema? Tem, ou no internacional, que me favoreça para eu ter um recorte dos últimos 10 anos? Por quê? Às vezes, partir aleatoriamente dos últimos 5 e 10 para uma publicação, talvez o avaliador, a revista, pergunte para vocês. Mas por quê? Foi aleatório por quê? Às vezes não tem motivo, foi dos últimos 5 anos por entender a produção mais emergente. Mas, às vezes, a produção anterior, os últimos 5 anos, é a que responderia a nossa pergunta. Então, esses recortes temporais, quando usarem, é importante que, quando possível, se justifique. As pesquisas bibliográficas todas exigem isso? Não. Quando eu consigo trazer, às vezes, o autor daquela minha pesquisa bibliográfica, daquele meu delineamento, às vezes eu não vou precisar justificar. Mas eu confesso para vocês que as pesquisas que eu publiquei, bibliográfica, aquelas que eu conduzi, ou até mesmo das consultorias que já fiz, a gente sempre justificou, sempre foi melhor, porque sempre o avaliador retorna questionando algo a respeito, por que foram 5 anos, 3 anos, 2 anos, que seja, tá? Bom, aí aqui eu tenho várias possibilidades, eu estou aqui enquanto pesquisadora lendo, tem o texto completo. Essa etapa, olha só, os testes de relevância, eles servem para a gente ir um após o outro. Primeiro, o que é? Leitura de título e resumo. Segundo, avaliação das evidências. Terceiro, leitura na íntegra. Por quê? Às vezes, dos 1.500 estudos que nós temos, nós vamos fazer a leitura de 50, de 30 na íntegra. Só que eu preciso ir por partes. Eu sei que às vezes dá uma ansiedade, a gente já quer baixar esse artigo porque já tem aqui o texto completo. O ideal é que a gente faça uma ficha para organizar esses testes de relevância que já estão lá previstos no nosso protocolo. Eu estou lendo aqui, esse aqui serve para o meu estudo, esse serve, esse não serve, não tem resumo aqui explícito.
Bom, só uma coisinha antes de eu marcar aqui, eu quero mostrar o que eu faço, só um momentinho. Sempre que eu vou organizar, quando abriu ali, né, eu tô com essa estratégia de busca. Vai ficar, então, saúde do idoso e cuidados de enfermagem. Eu já venho aqui e já coloco aqui sua seleção, enviar resultado, todas as referências e envio já para o meu e-mail. Coloco o meu e-mail aqui e já envio para o meu e-mail. Por quê? Enviar. Ele vai lá para o meu e-mail, porque eu já fico com essa busca, porque assim, hoje deu 118, talvez amanhã eu acesse aqui de 1118. Aí eu vou fazer aquela busca a partir daquilo que está lá no meu e-mail, e não do que está aqui na base. Então, eu já envio para o meu e-mail como para salvaguardar esses dados. Olha quem falando de guardar dados, né? Perdi tudo meus dados, até o Samuel riu aqui. Você pode repetir, por favor, aonde que acessa o e-mail? Posso. Façam o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Não é fácil. Aqui, deixa eu voltar aqui para ti. Bom, eu venho aqui quando eu tenho selecionado, como aqui nós estamos iniciando, enviar resultados. Todas as referências, intervalo de referências, todas as referências, enviar para impressão, eu posso enviar, ele fica assim, ó, eu também gosto muito, porque às vezes não vai por e-mail. Eu salvo ele em PDF, espero ele carregar aqui para vocês verem. Eu já deixo salvo no meu computador, ali, não salvo só no computador, salvo nas nuvens de vocês também. Ó, daí eu coloco salvar como PDF, ele vai atualizar aqui, eu vou salvar, eu fico com a minha lista, ela já organizada. Ou eu posso mandar para o e-mail, e coloco meu e-mail aqui e enviar. Ele envia todas as minhas referências. Só que daí eu também posso organizar essas referências para enviar. Eu tinha esquecido de falar para vocês. Configuração. Eu quero enviar elas em português, espanhol, inglês. Quero enviar detalhado, longo, só o título, a citação. Posso aplicar, ó, daí ele fica assim. Posso colocar só ele longo? Aplicar. Porque às vezes, para eu enviar todas, colocar tudo, pode ser que eu não queira. Eu gosto de fazer o seguinte, eu envio ele longo e envio ele só a citação. Imprimo só a citação, porque tem menos folha, deixo uma cópia física para mim, eu trabalho muito com cópia física, tá? O Samuel, se vocês perguntarem, tem muitas planilhas, muitos Excels, eu não tenho isso, é tudo embora algumas coisas são online, mas eu tento fazer tudo cópia física. Eu imprimo. Quando eu estou fazendo aqui, se ele entra, se tem resumo, se é inglês ou espanhol, eu já vou colocando do lado. Não é do tema, não entra porque o resumo não está incompleto, porque não tem no resumo objetivo, método, resultado e conclusão, porque eu tinha colocado lá nos meus parâmetros de elegibilidade que os resumos tinham que contemplar pelo menos o mínimo disso, não entra porque o ano, aí eu vou deixando aqui e depois coloco na minha planilha, que na minha planilha, normalmente eu uso o Word ali, né, boto no meu quadrinho e vou colocando, porque daí eu já sei, desses 118, a partir desse primeiro teste de relevância, ficaram 50. Ó, eu não falei em nenhum momento que eu li os artigos na íntegra. Eu não li nada ainda na íntegra. Eu apenas estou fazendo os testes de relevância. Eu posso ter 4, 5 testes de relevância. Isso quem vai organizar a partir dos autores ou a partir da organização que eu der no meu protocolo, tá? E aí, a base de dados, a Lilacs, ela tem essas possibilidades, tá? Posso pesquisar novamente, enviar resultado e a seleção. Eu posso ir selecionando aqui e, da mesma maneira, enviar a minha seleção para o meu e-mail ou salvar, como eu tinha falado para vocês. Um pouquinho que ela deu... Ah, eu fechei, perdão. Só colocar aqui. Isso pode dar uma sugestão do Raia, se também quer. É verdade. Quer falar aqui? Não eu acho que teria que ser uma aula inteira de Raia, tá. O Raia é uma ferramenta bem interessante para fazer
Eu não sei se vocês escutaram, mas eu vou traduzir o que o professor Samuel falou aqui comigo. Nós vamos sempre trabalhando junto, agora nós unimos o nosso escritório, fica mais fácil a gente colaborar um com o outro. Ele foi dar uma aula ontem, ele disse, tô até com vergonha de fazer, porque tu vai ver toda a minha aula. Eu disse, até parece, né, que a gente tem alguma situação. Mas o Samuel lembrou de uma questão, é que eu não trabalho muito com softwares, né, eu tenho uma dificuldade, uma limitação minha enquanto pesquisadora, infelizmente, mas existe o Ryan, que é um software bem avançado, onde junta essas referências, faz todo esse trabalho que eu estou mostrando para vocês no manual, a Luana conhece, né, e se quiser também dialogar a respeito, Luana fica bem à vontade. Eu não tenho esse know-how do Ryan, e para trabalhar com o Ryan, como o Samuel mesmo falou aqui, precisaríamos de 1 ou 2 dias, ele pode também ministrar, ou a própria Luana, uma atividade para nós do Ryan, demonstrar como faz, como utilizar, porque daí ele já coloca todas essas referências, desculpa o barulho, dentro desse software, tá? Eu não trabalho, vocês estão vendo que eu trabalho bem manual, bem caseiro, então, mas tem sim, tá? Tem vários outros também bem importantes que as pessoas usam hoje para utilizar. Inclusive, tem para fazer os fichamentos, né? Alguns outros, como o EndNote também, que organiza as referências, tá? O Zotero também utiliza. Então, vocês podem organizar da melhor maneira que vocês consigam trabalhar. Eu ainda, por mais que esteja avançando, eu tenho bastante dificuldade, tá? Deixa eu pesquisar aqui novamente. Bom, a Lilacs, ela nos dá muitos estudos, então, da área da saúde, ela pega muito manual ministerial nosso, teses, dissertações, então tem que ter bastante cuidado nessa garimpagem. Eu sempre prefiro deixar um número maior de estudos, vamos supor, Cris, vou ter que analisar 500 estudos, eu prefiro analisar do que já nessa primeira situação, deixar em 10 estudos, em 15 estudos. Eu prefiro fazer isso. Normalmente as nossas revisões sempre têm um número primário bem grande, né, bem superior, assim, às vezes os alunos ficam inquietos, sim, professor, a gente vai analisar 600, 800 estudos, sim, porque eles vão saber o que entrou, o que não entrou, o que eles vão tirar dali, daquele banco de dados inicial, tá? Mas aí eu quero mostrar uma outra situação aqui, nessa parte inicial, né, que eu disse, né, a gente usou o AND porque era o nosso operador booleano que faz a interseção, mas eu também posso usar o OR, eu também posso usar, para usar o OR, eu posso usar, inclusive, na mesma, vou dar o exemplo da tese do Samuel e da minha, as caixinhas de textos, se usar uma por vez, não entrava a nossa estratégia de busca, e talvez aconteça com vocês, talvez vocês queiram colocar aqui palavras, misturar, pode fazer isso? Pode. Aqui, se eu usar a mesma caixa de texto, quero colocar palavra, posso colocar palavra, índice e colocar memória. Vamos ver se tem. Tem, memória no Lilacs. Vou adicionar, e ele me dá OR. Para eu não mexer, eu não gosto de mexer nas caixas de texto, tá? Eu sempre trabalho com a possibilidade de dar o comando para a base de dados e ela jogar. Tem pesquisadores que mexem, então eu sei que na mesma caixa de texto, ele sempre vai me dar OR. Para eu ter o AND, né, essa interseção, eu tenho que ir para a caixa de texto embaixo, tá? Então, eu coloquei aqui, memória em palavra, vou pesquisar. Veio ser de 53, talvez tenha algo que a professora precise. Mas aí desse 153, vamos dar uma olhadinha se não tem mais algo também. Fecha para mim aqui. Aí, quero colocar mais descritor aqui para nós. Não, vou colocar mais palavras. Vou colocar aqui embaixo. Palavras, quero colocar estimulação. Pode ter sido antes de estimulação. Tem, adicionar. Pesquisar. Veio 333 estudos. Então, a gente pode ir mesclando ali, não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma situação bem importante, que eu tenho trabalhado também quando a gente vai publicar um artigo, olha só. Palavras, descritor de assunto, limites, autor, palavras do título, revista, assunto da revista. Quando a gente vai escolher um descritor para o nosso artigo, o ideal é que não seja o mesmo do título. Por quê? Para aumentar a amplitude da busca das pessoas sobre o assunto que eu estou publicando. Se já tem as palavras no título, coloque em outras nos escritores.
eu trabalho com saúde da criança, então coloco saúde da criança no título e coloco, quem sabe, pediatria nos descritores. Por quê? Quando as pessoas que procurarem o meu estudo, podem achar nas duas modalidades, ou com palavras no título, ou com palavras no descritor. O que eu quero chamar a atenção é que quando a gente faz o resumo de um artigo e os descritores, nós precisamos sempre organizar, e a gente sempre deixa por último, eu pelo menos, né, sempre acabo deixando, vamos colocar ali rapidinho para a revista. Só que eu tenho que me dar conta que essas palavras do meu resumo, essas palavras do título, olha só onde que nós estamos pegando os estudos. São das palavras desse meu trabalho, dos descritores de assunto que eles estão utilizando, e eu posso pegar também das palavras do resumo. Então, as bases de dados nos dão essas nuances, e eu tenho que, hoje, o que mais a gente quer não é a quantidade de artigos publicados, mas sim a qualidade desses estudos e que sejam citados, né, por conta do fator de impacto, o índice H, enfim, tantas outras situações que também caberiam em outro momento de diálogo. Para isso, nós também já temos que pensar nessa organização do nosso próprio material, daquilo, quem que eu quero alcançar? Quem é o público? Então, também tem que pensar com muito cuidado e carinho na palavra do título que eu estou utilizando e nos meus descritores, porque aí alguém vai fazer algo de pediatria, saúde do adolescente, pode encontrar meu estudo, ou não, né, a depender daquilo que eu tenho utilizado, e também, logicamente, né, cabe destacar a situação aonde eu estou publicando, porque às vezes eu estou publicando uma revista que não tem um alcance internacional ou nacional adequado. Eu também não vou esperar ser muito citada, porque eu também não pensei nisso na hora de publicar, tá? Mas queria só falar isso que é importante. Bom, da Lilacs, essa é claro que assim, ó, cada base de dados poderia ser um turno de diálogo nosso, tá? Estou só trazendo uma amplitude para que vocês entendam, e às vezes não é a ideia assustar, ao contrário, é mostrar que uma pesquisa bibliográfica, ela exige tanto quanto mais, eu sempre vou defender, né, que uma de campo, porque a gente precisa desses detalhes para que ela minimizar esses vieses, esses biases aí que a gente trabalha no nosso contexto da pesquisa. Eu vou passar para a Cielo, para vocês darem uma olhada, para vocês verem que a Cielo tem uma base de dados um pouco mais rudimentar. Ela não tem alguns elementos que a Lilacs tem, que a própria Medline, a PubMed, nós temos aí a Web of Science, que também usa outros operadores, a Web of Science não só os booleanos, ela dá a possibilidade de usar operadores lógicos, que é a barra, o near, a gente consegue montar frases na Web of Science para dar o comando para a base de dados, e o ideal é que a gente não mexa dentro dessa base, dentro dessas caixas de texto, tá? E sim dar o comando. Bom, Cris, posso fazer uma pergunta? Pode. Tá, então ali, por exemplo, na Lilacs, né, você coloca primeiro, eu estou fazendo a pesquisa, então eu vou pelo descritor do assunto, vai ser meu primeiro comando. Se eu não tiver o descritor do assunto, eu procuro por palavra. E aí, eu fiquei pensando agora, quando que eu uso palavras do resumo, por exemplo, ou palavras do título. Para mim, eu usava esses comandos quando eu queria buscar algum artigo em específico, assim, sabe? Mas não para fazer quando eu fiz a minha revisão de escopo, eu busquei só por descritores ou palavras. Luana, assim, isso, entendi. E podemos fazer assim, essa organização que você está dizendo, a gente precisa deixar, eu gosto muito de deixar tudo isso escrito no protocolo. O ideal é isso que tu fez. Para as pesquisas bibliográficas, para a gente atender as demandas da pesquisa bibliográfica, é usar descritor de assunto ou palavra, geral. Essas do título, do texto, quando a gente for procurar algo para vamos supor, eu quero atualizar, né, uma referência minha, isso sim, o ideal nas pesquisas é como tu mencionou, utilizar menos, só que às vezes o que acontece? Às vezes o pesquisador, inclusive, é novo naquele tema, né, eu vou dar um exemplo, logo que eu cheguei aqui em Chapecó, as minhas alunas, eu sempre fui da ebiatria, mas quando eu cheguei, como o meu local de atividade teórico-prática no Hospital da Criança, parece que fica só a criança, né, em ascensão nos meus temas, e aí os meus alunos procuravam para trabalhar a criança e a oncologia. Eu, embora tenha feito estágios na minha graduação, mas nunca foi meu enfoque de trabalho de pesquisa, sempre foi a ebiatria, uma outra vertente.
E eu precisei estudar, porque elas queriam muito que eu trabalhar oncologia pediátrica, não queria perder, também sem chegando aqui no FFS, e aí tive que fazer a primeira coisa que a gente foi fazer foi uma pesquisa bibliográfica, eu também entender do tema, procurar, e eu era bem, desconhecia, tinha alguma situação por alguma vivência. Nessa construção, nós precisamos ampliar com palavras de título, tentar rastrear toda essa produção para ver o que vinha. Mas isso a gente fez uma revisão narrativa para conhecimento de produção daquele tema. Aí a gente conseguiu trabalhar nessa situação. Mas o ideal é como tu mencionou, utilizar descritor e palavra. O ideal mesmo seria utilizar só descritor, palavra quando não se tem, né, descritor sobre aquele assunto. Só que áreas como a educação, o direito, que não seja da área da saúde, outras áreas do conhecimento, eu falo isso por conta da minha irmã, né, que terminou agora a tese dela no direito, de uma amiga minha da educação, inclusive hoje estava dialogando um pouco sobre essas questões aí, eles não vão, dificilmente eles têm descritor, eles usam palavras, e às vezes precisam usar. Eu mesmo orientei agora no TCC da pedagogia, e eles queriam acessar as bases de dados, a Lilacs, um exemplo, que era sobre primeiros socorros na escola, e não tinha descritor sobre o assunto exatamente que elas gostariam, a gente usou palavras. Então, às vezes, a gente precisa mesclar as áreas, né, trabalhar essa interdisciplinariedade que é necessária, e precisamos fazer alguns rearranjos. Só que essas situações podem ser feitas? Podem, desde que no método a gente consiga explicitar. As meninas da pedagogia diziam assim, professora, o método está quase maior que os resultados, porque toda vez que vai conversar com a senhora manda colocar no método como que foi feito. Isso, mas tem que ser, porque a gente precisa dizer como que a gente chegou. Elas encontraram 800 e poucos estudos, ficaram com 13 estudos para analisar na íntegra, como a nossa amostra, vamos dizer assim, final. Vocês pensem, 800 para 13, olha tudo que saiu, como é que eu que sou avaliadora? Eu disse, imagine a banca, gurias, né? A banca avaliando o trabalho de vocês. De 800 para 13, só tem 13 desse tema, né? Se vocês acharam 800, então a gente precisa dizer todos esses caminhos até lá, tá? Mas eu sei que eu acho que eu fui para outra situação da tua pergunta, Luana, também, mas é isso mesmo. Pelo menos é assim que eu vejo, tá? Não estou aqui de maneira alguma dizendo que isso é certo ou errado. É uma maneira de trabalhar a pesquisa bibliográfica apenas. Não sei se... Entendi, obrigada. Não, entendi sim, eu só fiquei pensando, quando você foi falando, fiquei com medo, porque pensei, meu Deus, será que eu sempre tenho que pesquisar as outras formas e não pesquiso? Mas depois eu entendi que é para outras coisas, ficou bem claro, obrigada. Não vai fazer como uma colega minha, eu estava ministrando um curso na época do mestrado sobre pesquisa bibliográfica, e ela trabalha em oncologia, e ela usava câncer como descritor, dizendo que era um descritor, e aí ela fez essa me dei uma pergunta de pesquisa para a gente trabalhar, e aí nós fomos ver nos descritores, não é câncer o descritor, é neoplasia. Ela já estava no final da pesquisa, quase com o artigo pronto, foi falar com a orientadora mandou fazer tudo de novo, porque ela disse, Cris, nunca mais vou conversar contigo em curso, porque agora eu precisei refazer toda a pesquisa bibliográfica. Às vezes eu até tenho medo de algumas perguntas, né, porque a gente vai falando aí, e a pessoa se dá conta. Mas a pesquisa bibliográfica é uma questão que a gente vai aprendendo, né, e a primeira pesquisa que eu fiz, hoje, eu já não libero como um modelo, porque eu sei que ela está com muitas lacunas. Assim, a segunda, a terceira, né, a gente vai sempre melhorando. Bom, eu ia falar exatamente disso agora, ouvindo você e as meninas conversando, assim, a pesquisa, até tinha anotado aqui um comentário, né, a gente vai dosando, né, de acordo com nós como orientadores, a maioria aqui é orientador, eu acho, né, nós como orientadores, a gente vai dosando a intensidade da pesquisa de acordo com cada um no estágio que ele está, né, uma coisa é você orientar um TCC, uma tese, uma dissertação, um pós-doutorado, são coisas distintas, né, espera-se que o pesquisador, a pesquisadora, ela vai acumulando uma experiência
que vai permitindo que a pesquisa dela fique cada vez mais refinada e mais intensa, e a contribuição para a área que ela produz vai se tornando cada vez mais importante, né? Eu também, eu olho meu primeiro artigo científico, é óbvio que ele não é o melhor, né? É óbvio que ele tem um conjunto de carências, né? Próprio de um jovem pesquisador que produziu o seu primeiro artigo, né? Você olha o último, você olha assim, poxa, realmente, né? Olha como está mais aprimorado a estrutura, né? O método, como que a gente apresenta os resultados, que é a cereja do bolo da nossa pesquisa, né? Que realmente é a inovação ou algo inovador que a gente tem para contribuir para a área, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que a gente tem que ficar atentos enquanto pesquisadores e pesquisadoras, e como orientadores que somos ou vamos nos tornar, né? Por estarmos na pós-estrito senso, de que a gente precisa ter essa sensibilidade enquanto pesquisador, enquanto orientador. Não adianta, né, querer espremer muito alguém que está fazendo um TCC, não, tu vai para o Lilacs, tu vai depois no Cielo, e semana que vem tu me traz aqui o resultado. É óbvio, ele vai trazer os 800 artigos, né, porque ele vai botar a palavra-chave ali, e vai ser, agora, ele vai dizer, ó, eu só vim te trazer resultados, eu desisti, porque 800 eu não vou dar conta, né, então, assim, eu acho que como é que a gente vai cadenciando isso, né, de modo que a pesquisa vai se tornando cada vez mais encantadora na vida do pesquisador iniciante, e não se torne um fardo no processo dele se fazer ou terminar uma graduação, ou surtar enquanto está no mestrado e doutorado. Acho que aqui tem uma questão bem de humanidade mesmo, assim, do processo de orientação, orientador, não é verdade? Eu concordo, professor, e acho que também usaria uma palavra que foi o que aconteceu comigo, maturidade enquanto orientador para mim. Eu usei, acho que, né, cabe essa fala, quando eu cheguei aqui em Chapecó, muito feliz, né, de estar na graduação como docente, minhas primeiras orientadas, embora assim já tivesse, enquanto mestranda, doutoranda, mas era a primeira vez que, assim, eu tinha, enquanto professora universitária, que eu sempre tinha almejado a carreira docente. Quando eu tive as minhas três primeiras orientadas, eu fiz elas fazerem a pesquisa de campo e uma pesquisa bibliográfica. Pena que eu acho que eu não tinha convidado, elas poderiam falar para vocês a sensação, elas viviam, né, a gente vivia em orientação, e quando foi apresentado o trabalho delas, inclusive na banca, foi muito falado isso, né, que elas fizeram 2 pesquisas em pouquíssimo tempo, e elas, inclusive, saíram com um artigo publicado, vinha com aquela mentalidade, né, do doutorado, vamos desenvolver as atividades. Logicamente que com o tempo amadureci, hoje eu já não faço isso, eu brinco com elas, eu não as judio, né? Eu respeito o tempo de maturidade, inclusive, de compreensão da pesquisa no momento do trabalho de conclusão de curso, e não avanço essa etapa. Logicamente que sempre tem uma ou outra que questiona, poderia fazer mais, posso fazer dessa maneira, mas foi um momento bem importante de amadurecimento meu enquanto pesquisadora, que eu vim com aquela situação, precisamos fazer uma construção do conhecimento, elas fizeram uma revisão, uma pesquisa narrativa, e eu fiquei muito encantada, né, no final, quando vi o fruto, mas foi certamente um sofrimento ali, despender um trabalho bem excessivo, que não precisava, porque o TCC, ele tem uma finalidade distinta de uma tese, de uma dissertação, de uma monografia, inclusive, né, nós vamos aprendendo enquanto pesquisadores. Logicamente que me serviu, porque foi dessa situação que eu contei para vocês aí do câncer, né, que eu não tinha, desconhecia aí a construção de conhecimento, mas certamente para a acadêmica aí rendeu bastante trabalho, porque elas conseguiram organizar, elas usaram a revisão, a pesquisa biográfica, para conduzir a revisão de literatura delas, né, como a etapa lá bem importante. Vocês imaginem o TCC, final do curso, muita coisa passando, e eu, enquanto orientadora, e elas ainda agradeceram. Talvez hoje, amadurecidamente, elas devam olhar para o trabalho e devam dizer, a Cris, naquele momento, estava com alguma outra ideia, que não era a ideal, mas a gente vai amadurecendo, né, vai aprendendo também coletivamente com eles. Bom, eu não sei se vocês têm algum outro questionamento, alguma outra fala, se podemos passar para a Cielo, eu quero mostrar para vocês. Bom, a Cielo, então, ela não é eu não sei se a professora Mayra ia falar,
Não sei se abriu o microfone. Não, prof, é que o meu filho está aqui fazendo aula e aí ele faz perguntas de matemática no meio do... Ah, não, bem tranquila, eu achei que como tu mexeu nos fones, eu pensei que tu ia abrir aí. Então, assim, o Cielo, ele não é uma base de dados, ele é uma biblioteca virtual, porque a gente pode abrir e como se nós estivéssemos dentro de uma biblioteca, pegando as revistas, inclusive, e folheando elas ali no meio virtual. Vou mostrar isso para vocês. Mas dentro do Cielo tem uma base de dados, tá? Então, eu vou entrar aqui nele, tá? E tem as coleções aqui que vocês podem ver. Vou entrar no Brasil, tá? Vou colocar português. E aqui tem periódicos, artigos e relatórios. Os periódicos é isso que eu falei para vocês. Ele tem aqui a lista alfabética dos 382 periódicos listados e os títulos correntes dos 299. Ele está demorando um pouquinho aqui para abrir, é como se a gente pegasse a revista e folheasse, lesse ali as revistas dentro do Cielo. Eu posso entrar aqui nas revistas que eu quiser, nas que estão, então, indexadas no Cielo. Mas também, dentro dele, lista por assunto, eu posso, né, também capturar algum assunto específico, ele me dá uma base de dados. Deixa eu estar um pouquinho lento aqui. Bom, vou deixar depois, vocês vão abrindo ele, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Tá bom. Aqui tem todas vocês podem ver que tem as bandeiras de cada país, vocês podem entrar ali que tem as revistas que estão indexadas no Cielo de cada país também, que é importante. Vou dar um exemplo que eu trabalho com adolescente, né, tem bases de dados específicas, tem países que já avançaram na construção, então eu posso chegar ali, entrar e procurar as revistas que trabalham diretamente. Então, aqui, para eu entrar na base de dados Cielo, é em artigos, pesquisas de artigos. Ele vai me dar a base dele. A base, que eu falei que é um pouco mais rudimentar, ó, ela não contempla os descritores, ela coloca a pesquisa de todos os títulos aqui, de todos os índices, perdão. E aqui, a mesma coisa, todos os índices, ó, tem palavras do título, autor, assunto, resumo, mas o ideal é que a gente deixe todos os índices. Índice, e vou colocar aqui saúde do idoso, tá aqui. Mostrar índice, saúde do idoso, adicionar, está demorando um pouco a internet aqui. Ele vai adicionar na caixa de texto, tá? E assim a gente vai fazer também com cuidados de enfermagem. Esperar que ele está processando, não sei o que deu aqui, acho que na internet. Mas ele vai processar e vai para a caixinha de texto e a gente vai pesquisar. Só voltar aqui para adicionar. Foi aqui. Vamos colocar agora cuidados de enfermagem. Se ele também processa, vai colocar, a gente vai colocar pesquisa, só voltei porque, para ver se ele vai mais rápido, vamos pesquisar. Ele deu 15 estudos. Olha, ele é mais rudimentar, como eu falei para vocês, porque ele até tem aqui sua seleção, enviar resultados, nova pesquisa, configuração e fim da página. E aqui eu posso ver o resumo em inglês, português e também selecionar. Lembrando que no meu protocolo de pesquisa eu tenho que já dar os comandos das etapas. Então, teste de relevância primário, leitura de título e resumo, secundário, a análise das evidências, leitura do artigo na íntegra, análise das evidências, e assim a gente vai desmembrando esse protocolo, essa organização, porque qual é o maior viés que eu tenho visto, assim, quando eu vou trabalhar um pouco mais próximo nas pesquisas bibliográficas? As pessoas já querem capturar o artigo na íntegra, mas às vezes lá no final, desses 15, apenas 2 nós precisamos capturar na íntegra. Vocês vão dizer assim, mas é um trabalho redobrado, porque eu vou ter que voltar na base de dados. Não, eu posso procurar, às vezes, pelo Google Acadêmico, embora eu não goste muito do Google Acadêmico, né, mas eu sei que tem bastante estudos ali. Posso procurar pelo portal da CAPES,
posso até, inclusive, procurar, né, no integrado do Cielo, e a gente consegue esse artigo na íntegra. Ou também, em outras bases, como essas redes sociais que tem, né, dos pesquisadores, eu também consigo procurar esse estudo. Ou até mesmo na própria revista, né, onde eu tenho aquele estudo, porque a gente está ali, o importante é guardar a referência do estudo para que eu possa acessá-lo em outro momento. Mas na ansiedade a gente acaba se perdendo um pouco. A gente sempre faz, aí tem uma organização que é um fluxograma no método que a gente faz, né? Dos 800 estudos, na base vamos supor, dos 1.500 estudos que nós tínhamos, da base de dados Lilacs tinha 500, na Medline 500, no Cielo 500. Aí, desses 500 da Lilacs, leitura de título e resumo ficaram 250, e assim por diante nos demais. Aí, depois de 250, na leitura dos textos na íntegra, ficaram 10. Desses 10, da leitura ainda e análise, produção e coleta de dados, extração dos dados, eu consegui ficar com 5 na Lilacs, 3 na Medline e 2 lá na Cielo, um total lá de nem 20 estudos, 15 estudos, tá? Para uma pesquisa, somente assim, se é pouco, é muito. Uma pesquisa biográfica, para ela existir, ela precisa de 2 estudos, pelo menos, né, de comparação, para que possa organizar. E eles, atendendo ao questionamento de pesquisa, logicamente, vocês vão ver que é muito difícil publicar, né, 2 estudos de pesquisa, numa pesquisa bibliográfica. Mas, se eu quero só uma produção de conhecimento, entender, compreender, a média hoje que você tem, analisando os estudos, não estou falando, não está em lugar nenhum registrado que eu tenha conhecimento, mas até era analisado, são de 13 a 15 estudos, tem dado uma boa pesquisa bibliográfica, né, variando um pouco mais, um pouco menos aí. A minha da tese deu 33 estudos, né, que eu analisei, e eu não consegui reduzir para menos, a minha professora assim queria, né, que eu reduzisse, vão tentar deixar em 15, para ter tentar fazer um artigo depois importante, só que não tinha, eram os 33, eu também não posso, tenho o compromisso nosso ético, né, eram 33 estudos que atendiam a minha pergunta de pesquisa. Talvez a gente refinar a pergunta ajudaria a reduzir, mas a gente não queria manter. A tua tese, quantos estudos ficaram no final, Samuel? Acho que ele está de fone e não escutou, perdão. Deu um delay aqui, não escutou o meu questionamento. Mas foram uns 20 e pouquinhos, se não me engano, também do Samuel. Agora. O Samuel disse que foram 14 estudos dele. Você falou quanto? Eu disse 20 e poucos. Não foram fala para analisar. Isso, analisar. Não, foi por aí, foi uns 20. Sim. Então, vai depender muito também do nosso tema. Às vezes eu vou falar de um exemplo, um tema, o aleitamento materno. O aleitamento materno tem muita produção, muita em relação a isso. Neonatologia da minha área, né, tem bastante produção. Agora, a pediatria em si já não tem tanta, então talvez eu encontre um pouco menos. A pediatria tão pouco, não tem tantos estudos assim, tá? Bom, como você... Oi, pode falar, professor. Seria, então, por exemplo, se alguém chega até você e diz, olha, prof, eu quero fazer um trabalho de conclusão sobre aleitamento materno. A questão de fundo é delimitar, né, porque, bom, aleitamento materno pode falar desde sua importância, como que a mãe amamenta, quantos tempos tem que amamentar, são recortes diferentes, né. Então, aí o importante seria o recorte desse tema mais abrangente. Estou imaginando em educação, por exemplo, a gente fala em o diálogo na educação. Na educação infantil, está aqui a colega que é pedagoga, né? O lúdico na educação infantil. Gente, tem milhares de artigos, mas como é que você recorta isso? Acho que tem um delineamento interessante, né? O que a gente fala dele lá no início do mestrado, a gente fala disso, né? Tem que encurtar o tema, delimitar a pesquisa, fazer uma pergunta que te leva para um caminho só e não para 10. Eu acho que aqui tem essa importância, porque daí você vai fazer uma pesquisa sobre aleitamento materno, e é isso, vai aparecer 10 mil artigos, né? Não vai aparecer 300, nem 800, né? Então, como é que você faz com que desses 10 mil, você fique com 15 a 30, que é a média dos textos analisados numa revisão bibliográfica? Porque aqui tem uma chave importante de leitura, né, para a gente conduzir nossas pesquisas, e estou pensando nós também como orientadores, quase todos aqui, né?
Sim, professora, é bem importante, por isso que a pergunta de pesquisa, quando a gente monta o protocolo e tirando o tema e temática, nós precisamos, por isso que até eu falei, professora Maiara, agora eu fugi o nome, desculpa, Mayra é minha colega, desculpa, Mayra, que ali eu coloquei, né, a pergunta, né, como, vamos supor, como é o cuidado de enfermagem para os idosos, não, eu até esqueci agora que eu tinha notado, como as evidências científicas têm analisado a estimulação da memória dos idosos, vamos supor, hospitalizados na atenção primária, ou em instituições de longa permanência, trazer as delimitações são importantes para que também a gente evite ficar com 10 mil estudos e nós precisamos dar conta, vamos supor, de um TCC, de uma tese, de uma dissertação, que são 2 anos, mas tem outros elementos que nós precisamos trabalhar. Bom, uma revisão sistemática, normalmente, ela é a nível de tese, né? Uma integrativa, ela é a nível de dissertação. E isso também foi amadurecendo ao longo da minha trajetória, porque eu sempre queria que os alunos, nas fases, fizessem artigos de pesquisa bibliográfica. Hoje eu sou um pouco contrária a isso, porque eu não quero estimular também, equivocadamente, eles fazerem pesquisas bibliográficas mal delineadas, mal conduzidas, porque às vezes eu vou dizer que uma pesquisa bibliográfica pode ser feita em 6 meses, pode, até pode, 4 meses, só que se eles forem se dedicar, precisa ser em dupla, eu tenho que lembrar que elas têm que ser, tenho que reproduzir, eu tenho que ter uma dupla independência para que eu possa depois balizar os dados. Eu falei isso no dia 18 para vocês, né? A gente precisa sempre pareando tudo isso. Isso que eu estou falando, sempre 2 estão fazendo que isso aconteça, para que evite viés, tem que ter um terceiro elemento, que seria o orientador, no caso, ou a pessoa que tem um know-how melhor na pesquisa, compreenda métodos, para poder dialogar com essas pessoas que estão iniciando, ou que estão definindo e têm dificuldade. Talvez tenha que ter uma 4ª pessoa para balizar, eu tenho que seguir as etapas, porque daqui um pouco eu tenho viés, e aí eu também estou estimulando nos acadêmicos, por isso que eu recuei, hoje já não faço mais isso, eles fazerem, achando que a pesquisa bibliográfica a gente faz de qualquer maneira, qualquer forma, em qualquer tempo, e aí eu também tenho que colocar naquele meu protocolo o tempo, em meses, quantos meses eu quero para iniciar e finalizar essa pesquisa bibliográfica. E aí, quando eles colocam em meses, eles também se dão conta que é muito pouco tempo para fazer dentro de um CCR, que um CCR não tem, um semestre não tem 6 meses, o nosso semestre tem 4 meses, né, assim, se formos contar em tempo cronológico, não é um semestre, são 6 meses de aula, pelo menos sempre começa no final de fevereiro e vai até junho, ali, não chega a dar 6 meses de atividades, e aí, assim, a gente faz uma pesquisa bibliográfica bem conduzida em 6 meses, fazendo toda ela descrita com essas etapas, eu tenho muitas restrições, né, até a gente pode fazer se o pesquisador já tem um know-how na área. Agora, se ainda ele está começando, assim, junto com os estudantes, eu acho que precisa também, às vezes, a leitura daquele professor. Eu, junto com o Samuel, a gente sempre, assim, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica de revisão integrativa, a gente estava ajudando numa de uma colega minha, agora há pouco, nós tivemos que ler de novo sobre Ganon e Timor Knauf, que eu nem lembrava mais de como conduzir. Então, eu também tenho que voltar e fazer a leitura, tá? Então, nesse sentido, eu acho que a questão do delineamento, desse refinador, do foco, do objeto em si, da nossa materialidade da revisão, ela é necessária, ela se faz presente e muito necessária, porque senão daqui a pouco, como foi falar, no aleitamento materno, mas tem a questão fisiológica, tem a questão da pega, tem a questão do quantidade, do tempo, tem de várias situações que eu preciso analisar. Eu sempre dou um exemplo nosso. Se eu vou colocar HIV e AIDS e criança, que é que eu trabalhei um tempo, ou adolescente, vem mais de 10 mil estudos. Se eu não delimitar, vamos supor, revelação diagnóstica, quem sabe, às vezes, até o tempo, a maneira, eu também tenho que ser honesta enquanto pesquisadora. Será que eu consigo analisar 10 mil estudos, mesmo que seja de título e resumo? 2 mil estudos, será que eu consigo? Será que aquele estudante vai dar conta? Esse TCC da pedagogia, que eu terminei de orientar agora em janeiro, não lembro agora se foi em dezembro, final de dezembro, que a gente defendeu, elas disseram, professora, deu 800 estudos, vai ser eu e a minha colega.
foi dito para a gente fazer dupla independente, só que nós trabalhamos, vai ser difícil, eu posso chamar uma terceira colega para ajudar a produzir esses dados? Isso pode, que a colega não vá mais atrapalhar do que, né, ajudar, porque tem que ter uma sincronia. Aí eu vi que elas estavam já mais dividindo entre elas do que somando, cada uma fazendo. Eu entendi, então, que era melhor nós tirar uma base de dados, porque já, isso, a gente também tem que ter essa sensibilidade, né? Ela é um TCC, e outra também entender e ficar tranquilo que nós não vamos dar conta de uma construção de conhecimento inteira, é uma fatia do conhecimento, como o professor Ivo até mencionou, a gente precisa delimitar, daqui a um pouco nós estamos tão amplo, uma amplitude tão grande sobre aquele determinado olhar, objeto de estudo, que nem nós damos conta, tem 3.000 estudos para analisar. O Samuel já conduziu uma pesquisa biográfica de 2.500, acho que foi 3.000 estudos, no grupo nosso de pesquisa, mas aí foi dividido, tinha uma equipe bem significativa de análise, isso já aconteceu, já conduzi mais de 1.000 estudos, 1.500, ali na primeira análise, né, ficando com 50 estudos, 33 estudos, a minha tese, né, aconteceu isso, mas aí tinha um tempo maior, eu sabia que tinha que dar conta daquela situação, então temos também que ter essa organização aí do início, do durante e do depois, para a gente definir exatamente um objeto específico. Eu fui ver o horário agora, como a nossa proposta é até às 16, falta pouco, eu ia entrar na CAPES e outras bases de dados. Eu penso que nós podemos deixar para um outro momento, e também agora abrir, deixa eu parar a apresentação até aqui, peraí, agora eu vi. Se vocês também quiserem dialogar um pouco mais a respeito, a gente fazer uma conversa, e podemos nos encontrar certamente em outro momento para ir vendo a CAPES, e até posso mandar para vocês o protocolo, vocês podem ensaiar ali, tirar dúvidas futuras sobre uma possibilidade da pesquisa, é uma ideia, eu estou bem à disposição, ou posso continuar também, só não quero cansar também vocês, porque eu sei que é bastante informação. Cris, eu ia falar exatamente isso, queria ver como é que tá o clima de cada um, de cada uma. Eu tô apareceu enquanto você falava das 2 às 4 agora, uma reunião extraordinária do NDE de biblioteconomia da EAD, do qual eu faço parte. Então, eu não fui na última também por conta de outra atividade, queria dar um pulo lá por 4h05, 4h10, então tem alguns minutinhos ainda. Mas eu acho que a base de dados da CAPES do Lattes, que você estava falando e tudo mais, eu acho que são espaços importantes, né, para a gente estar olhando também. Não sei se a gente não poderia, aproveitando e abusando da tua paciência, da tua disponibilidade, nós fazer um outro momento, nem que seja de menos tempo, mas a gente fazer um momento com essa base, porque essa base é uma base muito pesquisada, né, especialmente nas dissertações e teses. Eu acho que é uma contribuição bem importante aí para todos nós, né. A gente poderia fazer em outro momento, e a gente finalizaria agora com quem ficou aqui até o final, com uma rodada de dúvidas, perguntas e respostas, e a gente finalizaria aí até 4h10, a gente consegue finalizar. O que vocês acham? Por mim pode ser, professor, eu concordo, até porque para não cansar, porque eu sei que são bastante detalhezinhos, e depois a gente se perde, já cansa, né, mas estou bem à disposição, podemos manter um outro encontro bem tranquilo a respeito ainda nesse mês. Legal, marcamos sim. Então vamos fazer uma rodada, se alguém tem perguntas, dúvidas para a Cris até agora, comentários, a gente fique bem à vontade. Acho que todo mundo entendeu. Não, eu só, dúvidas não, porque era isso, assim, eu ia dizer, né, enfim, eu acho que a Cris foi muito clara. Cris, muito obrigada pela tarde. Eu acho, assim, ó, que coisas muito, como que eu posso dizer, extremamente úteis, né, porque não é assim, não ficou só no âmbito do teórico, assim, a gente viu e tal, e na correria do dia a dia, às vezes, veja, é questão de exercitar também, né, de entrar na base de dados, mas às vezes a gente pega a base e aí a gente tá sempre correndo, né, tá todo mundo sempre correndo, tu não tem aquele tempo de parar para olhar o que significa isso, né, então eu acho que a Cris nos deu hoje um encaminhamento, assim, muito importante para todo mundo enquanto pesquisador. Eu e a Karine comentávamos, né, no WhatsApp,
uma super aula, assim, de pesquisa, enfim, e extremamente importante e útil para nós, com certeza, nesse momento e para toda a vida, assim. Então, agradecer, né, pela clareza também, foi muito, muito tranquilo, muito fácil te escutar, assim, a gente não cansou, eu não cansei, pelo menos, e foi muito bom. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, e obrigada, professor Ivo, também, né, pela iniciativa, também. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Bianca, pelas palavras, sempre bom, e espero contribuir, eu estou bem à disposição, não precisa ser só nesses espaços formais, vocês podem ir dialogando, mandando WhatsApp, podem pegar meu número, que eu puder ajudar, a gente sempre trabalhou assim, tanto eu quanto o Samuel, para mim é bem tranquilo. Como eu mencionei, não é a única verdade, vocês podem dialogar às vezes com outro pesquisador, vai dar outra maneira, né? É uma maneira apenas de identificar a pesquisa bibliográfica. Estudamos bastante, né? Isso eu posso dizer para vocês, fazemos muita leitura, gosto muito de atualizar, mas é muito bom o feedback, e estou bastante aí à disposição. Não sei se podemos encerrar, professora, até para poder liberar, né, o pessoal para as outras demais atividades. A Júlia comentou ali no chat que lembrou de muita coisa do mestrado, e a gente está sempre aprendendo, né? Acho que a gente está sempre, como a Bianca disse, né? A gente vai se tornando pesquisador, muitas vezes a gente vai trocando a roda enquanto o carro está andando, né? E é mais ou menos isso, né? A gente vai aprendendo essas coisas práticas muito mais em momentos como esse, e se a gente não tem um momento como esse, a gente vai aprendendo meio que fazendo e olhando para trás, como diz a Cris, olhar para trás e olhar o primeiro artigo, não, esse deixa escondidinho aqui agora, não mostra. Tem gente que, eu já ouvi falar, Cris, que tem gente que tira os artigos do lado que não gosta mais, para ninguém acessar, para que ele suma do mapa, né, e ninguém veja. Não cheguei a fazer isso, nunca pensei, mas eu tenho que dar Mas é uma boa ideia, né? Eu tenho tão poucos que se eu for tirar... Eu chamo de artigos fantasmas, aqueles que a gente, assim, nem mostra, né? Nem quer que as pessoas saibam que a gente fez. Foi pelo produtivismo, muitas vezes, né? Foi porque tem que ter no final de tal etapa mais um... Eu acho que é uma atenção que a gente ficar, né? Então, é melhor produzir um texto por ano, ou a cada 2 anos, num nível de qualidade, né? E aprofundamento, e detalhamento, e esmero, como a Cris nos mostrou hoje, do que a gente produzir 2, 3, 4 por ano, e depois a gente, se alguém perguntar, tu nem fala que produziu, porque acha que o texto não está tão bom assim, e é claro, tem um conjunto de razões para que isso aconteça. Mas eu quero agradecer, e se as meninas depois quiserem falar, né, agradecer a presença de todas aqui. Eu acho que é um espaço, nós temos o privilégio de ter a Cris aí conosco agora no programa de saúde, né, por um ano pelo menos, né, onde a gente vai estar atividades, vamos aprender muito de pesquisa com ela, né? Ela já está convidada oficialmente, acho que o Samuel já falou para ela fazer uma participação numa disciplina minha de saúde. A gente vai apresentando também a Cris aqui ao grupo da saúde nosso, da Unichapecó, e que bacana saber que ela está aqui na UFFE com ela sempre, né? Então, e você também, Cris, pode contar com a gente sempre no que a gente puder ajudar. Agradecer, meninas, a parceria, né? Vocês já estiveram na primeira atividade, e quando a gente marcar a terceira, a gente avisa, né? Eu mando aí o link para a Bianca e ela compartilha no grupo do WhatsApp aí dos alunos, alunas, egressos, né, do PPGCS, os atuais do PPGCS, e eu faço esse compartilhamento ali na área da educação, que eu acho que são 2 áreas que são muito distintas, né? Eu estou vivendo isso há 1 ano agora, mas, ao mesmo tempo, aprender sobre pesquisa e técnicas de pesquisa é sempre importante. Cris, obrigado mesmo, obrigado mais uma vez, e todo mundo para seguir as atividades da tarde, que a tarde não acabou, né? Tem gente que tem aula à noite, enfim, tem um monte de coisa para fazer ainda, né? Obrigado mais uma vez por todos. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, professor Ivo, obrigado pela tarde, foi uma tarde bem oportuna, né? A Cris tem uma didática muito boa, ela faz o assunto que é cansativo não ser, né? Então, a gente sempre aprende com ela. Muito obrigada pela oportunidade. E quando tiver a próxima, vamos estar aí de novo. Muito bem, obrigado, Luana. Obrigada, Cris. Boa tarde, obrigada, professor. Né, bom trabalho aí, que, como o professor disse, a gente segue hoje ainda e até mais tarde. Um abraço para vocês. Legal. Eu vou salvar a nossa gravação aqui.